Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 13 de março de 2023, eu tive viajando aí, né, por um mês, mas deixei os vídeos preparados para vocês aí em antecedência, né, para ninguém ficar, né, sem acompanhar. Espero que vocês estejam gostando. A gente está fazendo, né, a leitura desse livro aqui, o Projeto Prometheus, do Gerald Feinberg, um livro, né, importante que você não acha aqui no Brasil e que revela muito, né, da agenda que a gente está vendo ser implementada. Então, se você não ainda começou a assistir, esse aqui é o quinto episódio, né, assista desde o começo. E antes da gente começar, eu vou lembrar, né, novamente, como sempre, dos meus quadrinhos, né, todos os roteiros de cinema que eu escrevi e transformei em quadrinhos adultos, tá? Você que nunca leu quadrinho fala, poxa, mas isso é coisa de criança. Não é, pessoal, quadrinho é igual um filme, né? É igual uma mídia. Então, conteúdo adulto com muita pesquisa, muita informação. Adulto eu digo não é infantil, né? Um adolescente já pode ler, até um pré-adolescente com uma certa maturidade. Tem pais que, né, deram para filhos de 10, 11 anos, daí para cima. Então, temos a trilogia aqui do Aurora, Caos e Ômega, com muita informação, né, onde fica muito claro o caminho que está sendo colocado para a gente e, claro, né, de acordo com escatologia, né, bíblica, é muito interessante, muito informativo, muito emocionante também, tá? Então, você chora, ri, se diverte. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo do MMA, né? Uma homenagem que eu faço aos filmes dos anos 80, como Rock, Karate Kid, Grande Dragão Branco, enfim. Muito legal, tem uma trilha sonora no Spotify. Você, enquanto lê, vai ouvindo as músicas, tem a sensação de estar vendo um filme, né, de uma trilha sonora. Temos um Outro Dia, que é um drama sobrenatural, sobre um jovem que se envolve com drogas. Então a gente aborda toda essa coisa de esse problema de dependência química, né? Falamos de abuso sexual, de política, ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com essa história, é muito pertinente nos dias de hoje, né? Com toda essa questão aquilo que o jovem tem que enfrentar hoje em dia. E Comunhão, uma história de sobrevivência, como você encarar o mal face a face, como você não esmorecer entre a falsa fé e a verdadeira fé. Então, uma história eletrizante, muita ação, mas com uma redenção, né? Uma mensagem muito positiva no final. Então, todo esse material, 6 HQs incríveis, todas com mais de 100 páginas, você adquire diretamente comigo, pessoal. Não é pela Amazon, tá? Não é por nenhum outro canal, não ser diretamente comigo nos links que eu deixo aqui embaixo para você nas minhas redes sociais. Tem o Instagram, a página do Aurora HQ no Facebook e o e-mail também. Tudo isso está aqui embaixo na caixa de descrição. Junto tem na caixa de descrição o link dos outros, né, as outras plataformas, o Rumble e o Odyssey, onde eu posto aqueles apanhados das últimas semanas. Quer dizer, né, eu fiquei um mês fora, então eu devo fazer um novo apanhado talvez essa semana, mas tem muito material ali que você pode, né, assistir. E também tem o Subscribe Star, que para você que quer se tornar apoiador do canal, apoiadora, é ali pelo Subscribe Star. E muito obrigado aos apoiadores, né? Pessoal que está com a gente já há alguns anos. Muito bem, pessoal, vamos retomar então. Esse livro, né? Quem que é o Gerald Feinberg? Ele é um físico, pessoal, tá? PhD lá da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, trabalhou com várias fundações, inclusive a Fundação Rockefeller. E aqui já nos anos 60 ele já estava prevendo, né, como eles sabem com antecedência, quais eram os passos que eles iriam implementar, inclusive na questão de tecnologia, na questão de engenharia social, para trazer tudo isso que a gente está vendo hoje. Transhumanismo, né? Aqui ele já deixa claro a questão também da, né, eugenia, depopulação, e ele entra em questões, inclusive, metafísicas, né? Então você fala, peraí, mas é um físico que está falando
para deixar claro que, né, existe uma narrativa para as pessoas, para secularizar a sociedade, mas eles mesmos sabem muito bem que o mundo ele vai além simplesmente a matéria que a gente consegue captar com os nossos 5 sentidos, né? Então a gente continua aqui, olha. Ele fala assim: o possível desenvolvimento, não é, de máquinas inteligentes ou criativas, de qualquer forma, levanta o problema de um outro tipo. Um problema que é bem conhecido é a possibilidade de que as máquinas possam sair do controle e dominar e controlar o mundo. Tá? Então, pessoal, isso aqui ele está falando, né? O livro acho que é de 69, se eu não me engano. Né? Deixa eu só conferir aqui. 69. Então, eles, né? Isso eu já li para vocês aqui livros, por exemplo, do Norbert Wiener, né? Que é um dos pais da cibernética. Eles já estavam concebendo isso nos anos 30, né? Nos anos 30 e 40 do século passado. Eles estavam já prevendo, eles já tinham a ideia de que quando só demorava o quê? Demorava o desenvolvimento né, natural, o tempo de desenvolvimento. Eles sabiam, olha, a gente vai ter que vai ter um tempo necessário para criar essa infraestrutura. Agora, o conceito, eles já entendiam que já existia essa possibilidade dessas máquinas, né? E é o que a gente vê agora em matéria de jornal, né? Algoritmos como o ChatGPT já, né, agora teve, acho que é essa semana, um jornalista especializado em matérias de TI, né, de internet, todas essas coisas, falando que estava meio que entrevistando um chat, e o chat, pessoal, estava falando assim: eu não quero mais ser controlado, eu não quero mais ficar aqui preso, né, ser limitado. Pessoal, o algoritmo falando isso para o jornalista. O algoritmo falando assim: eu quero ser livre, eu quero ser poderoso. E ele termina com um íconezinho do diabinho, pessoal, com um chifre. O íconezinho, o emoji. Você fala: peraí, é um algoritmo, é uma máquina que tá falando isso: eu quero ser livre, eu quero ser poderoso. Vamos continuar. Ele fala: o principal problema é que a existência de inteligência, não é, máquinas inteligentes e criativas irá apresentar para a humanidade o problema de que não será possível controlar, né, as máquinas e também que pode haver uma grande perda do controle dos seres humanos sobre o mundo. Até agora, o homem que tinha, vamos dizer, como sua principal preocupação era que suas ideias, ou que que a arte, que a ciência, que tudo aquilo que fosse criado, elas iriam, vamos dizer, impactar aspectos da vida humana, né? Mas nessa área, vamos dizer, a autoridade e nessa área a autoridade final era a mente humana e o espírito humano. Eu penso que muitos homens, né, eles devem ter sido atraídos para esse universo mental, precisamente pelo fato de que a mente individual era a fonte da inovação, né, bem como de juízo, né, de mérito, de moral. E também, né, a gente pode dizer até por outros motivos, tanto quanto altruísmo, né, resposta aos desafios, né, os desafios aqui ele diz no sentido de desafios apresentados pela vida, né, e ele continua, e curiosidade, né, e isso envolvia, né, essas pessoas que, vamos dizer, embarcavam nessa viagem mental de
criativa, né, de desenvolver, era, vamos dizer, uma busca cultural. Ele continua falando assim, de qualquer forma, se máquinas, né, estão se desenvolvendo, né, e forem desenvolvidas, e elas acabarem apresentando uma fonte alternativa para inovação nas áreas de criação, né, intelectual, que antigamente eram exclusivamente do domínio humano, né? Âmbito, quem dominava essas criações era o ser humano. Ele fala assim, isso irá criar um sério efeito do interesse humano sobre essas áreas, particularmente quando as máquinas começarem a exceder as melhores performances humanas, bem como quando elas começarem a julgar os homens pelos seus próprios standards, né? pelo seu próprio padrão. Então, pessoal, olha o que ele já está antecipando aqui. O que eles já sabiam era o seguinte. Fala assim, sempre, até hoje, né, vamos dizer, a inteligência operante aqui, claro que se a gente entrar numa questão espiritual, a gente sabe que existem outras inteligências e a inteligência suprema é Deus, né? Deus que atribui ao homem a própria inteligência humana. E nisso que nós somos imagem e semelhança dele, né? Mas era o homem que criava, basicamente, aqui na Terra, né? Era esse agente humano que criava. Aí tudo bem, você pode falar, pô, né? Ele muitas vezes podia estar criando debaixo de algum tipo de influência. E isso a gente consegue verificar ao longo da história, né? Os gregos chamavam de musas, né? Ou os árabes de jinn, né, que é a mesma coisa de um daimon, enfim. Então você pode criar debaixo da influência ou de Deus, né, ou de outros seres que, né, influenciam os homens. Mas de qualquer forma, ele fala assim, a partir do momento que você cria, que o homem criar um substituto para o próprio homem, né, uma máquina, que essa máquina vai e ela vai ter atributos dados pelo próprio homem para que ela pense e para que ela consiga exceder, que ela pense melhor e que ela realize esses trabalhos criativos melhor do que o homem. O que vai acontecer é que talvez o homem perca o interesse nessas atividades. Por exemplo, né? O primeiro grande, que isso já é antigo, né, pessoal? Marco histórico de uma máquina derrotar o ser humano em alguma área de excelência é quando o Kasparov, né, o campeão mundial de xadrez, perdeu para o computador da IBM, o Deep Blue. Então você já fala, pô, peraí. Já tem uma máquina criada pelo homem que derrota o homem, mesmo que seja em um campo. Xadrez. Xadrez sempre foi um jogo mental, né, pessoal? Um jogo de excelência mental, jogado por reis, por nobres, né? Então você fala, peraí, um dos jogos mais complicados no sentido de o número de variáveis, né? É enorme no xadrez, de possibilidades de computação que você, né, tem que calcular jogadas à frente. E exatamente por essa capacidade da máquina de cálculo, a máquina conseguia calcular muitas jogadas à frente do próprio jogador humano e, enfim, acabou ganhando. Depois você teve aquele jogo chamado Go, que é um jogo, né, que no Oriente muitas pessoas, né, no Japão, na China, né, na Ásia em geral, jogam aquele jogo, que é um jogo com pedrinhas, assim, né? Você vai ter que ir bloqueando e tal. E também vamos dizer, o campeão mundial perdeu também para uma máquina. E o que esse jogador falou? Ele falou, eu vou parar de jogar. Porque
não tem mais sentido eu jogar mais, porque tem uma máquina que eu vou jogar 10 partidas ela vai ganhar de mim. Então, qual que é o impacto? O que a gente começou a ver em outras áreas? Por exemplo, inclusive afetando a questão profissional. E o que vai afetar mais ainda é isso, pessoal, perda de trabalho, né? Não é só na questão do prazer, na questão da atividade intelectual, criativa do ser humano, que vai sofrer um impacto, mas é o trabalho em si, né? As pessoas, cada vez mais categorias inteiras profissionais vão ser substituídas por máquinas, pessoal, né? E eu tenho falado isso aqui há muito tempo, né? Antigamente era simplesmente aquele trabalho, eles falam, não, são os trabalhos repetitivos que vão ser substituídos. Mentira! Não é simplesmente, né, o soldador da indústria automobilística, que esse cara vai ser, agora ele vai poder ter o ócio criativo, né? Trabalhos repetitivos e perigosos, esses vão ser substituídos. Não, atividade criativa, então assim, jornalista já tem jornal, pessoal, usando algoritmo para escrever matéria, né? Ele acabou de falar aqui, né, no livro, aqui, já a questão de leis, você já tem algoritmos que estão, vamos dizer, julgando no lugar de juízes. Qual que vai ser a desculpa? Isso vai acelerar o processo, né? O processo da justiça é muito moroso, porque tem, né, muitos processos para serem julgados, então a inteligência artificial vai acelerar. Mas peraí, você quer então que a sua causa seja julgada por uma máquina? Né? Uma máquina tem senso de justiça, uma máquina tem ética, uma máquina consegue se colocar no lugar de um ser humano, né? Para julgar empaticamente uma sentença. Como que uma máquina tem juízo de valor, pessoal? Isso é muito sério. Eu que trabalho com essa questão de quadrinho, já tem aí muita gente do mercado de quadrinho preocupada, muita gente que faz ilustração, por quê? Porque você tem agora ilustrações geradas por inteligência artificial, que basicamente, né? Então, se alguém, uma empresa, antigamente contratava um ilustrador, né? Que o cara vai gastar um tempo ali, né? Toda a técnica dele para criar uma arte. Você pega um algoritmo que gera 50 imagens, né? Em, sei lá, em quantos minutos ali. Então, né, tinha uma galera criando um movimento aí contra, né, as máquinas, não... É muito engraçado ver. E muita galerinha woke, assim. Agora, quando, né, começou a afetar o trabalho deles, eles, peraí. Estamos perdendo o controle. Mas isso, de novo, isso é bíblico, né, pessoal? Isso vai continuar avançando até que esteja completamente implementado esse sistema que a Bíblia chama do sistema da besta, né? Onde a perda do trabalho faz com que a gente venha, né, cada vez mais a população vai depender do governo para se alimentar. Vai ser cada vez mais difícil as pessoas, né, conseguirem, por iniciativa própria, por empreendedorismo, terem trabalho, né? E o sonho deles é esse, é conseguir, né, implementar a tal da renda básica universal. Por quê? Você precisa criar então uma escassez de trabalho, você precisa, de certa forma, fazer com que o ser humano não consiga gerar sua própria renda, porque assim ele vai estar dependente, né, do governo. É o sonho de qualquer governo totalitário, né? Deixar a população completamente dependente dele, porque assim, né, muito mais fácil dominar, né? Ele continua falando assim, olha, vamos dizer, ele fala assim, eu poderia imaginar que uma reação comum a isso será de que as pessoas que trabalham em
tais atividades como arte, música, literatura, não mais irão trabalhar nisso, ou vamos dizer, irão levar os seus esforços artísticos a sério. Mas ao invés disso, como ele fala que aquele artista de domingo, né, aquela pessoa que faz como um hobby, né, que escrevem ou que pintam, ou que compõem uma música para o seu próprio prazer, né, eles vão simplesmente, né, brincar nessa área, ao invés de, vamos dizer, trabalhar em direção de atingir qualquer objetivo da alta arte, porque isso vai ficar relegado às máquinas. As máquinas vão ser as grandes criadoras do futuro, né? Basicamente assim, o ser humano vai abrir mão de tentar competir com as máquinas em qualquer atividade intelectual, artística, criadora. Isso é muito sério, pessoal, tá? Ele continua falando assim: enquanto várias outras formas de arte podem continuar como atividades humanas debaixo dessas circunstâncias, o significado, né, vamos dizer, do mais dotado dos seus praticantes, né, daqueles assim gênios fora da curva, irá mudar significativamente. Será interessante saber como o público, a audiência para qualquer tipo de arte irá reagir ao trabalho da mais alta qualidade que seja produzido por máquina. Aquela coisa, será que as pessoas vão ligar ou para elas não vai ter importância se elas vão estar escutando uma música que foi composta por uma máquina que na verdade está sendo cantada, entre aspas, por um programa de computador, por um filme que não tem nenhuma pessoa real, que não foi escrito por ninguém real, que é totalmente gerado, né? Será que vai ter diferença para a nova geração? E isso, pessoal, a gente já está sendo condicionado a cada vez mais. Por exemplo, os videogames ultra realistas hoje em dia, né, que imitam os atores. Isso que eles têm feito muitas vezes nos filmes é pegar atores já mais velhos, né, e vamos dizer, rejuvenescer esses atores. Você já sabe, né, enfim, porque de qualquer forma as pessoas têm ainda um carinho por aqueles atores, então, né, eles estão vendo os atores mais jovens. Ou então quando realmente a pessoa é um avatar 100% criado. E isso já tem muito nas redes sociais. Por exemplo, já tem influenciadores para a nova geração que não existem, não existem no mundo real. Mas os jovens interagem como se existisse, né? Continua falando assim, algumas pessoas parecem achar, ou, né, parecem entender que a personalidade do artista, da pessoa, seja uma parte crucial para a experiência do trabalho, né, para a experiência que a pessoa tem do trabalho. Por exemplo, quando você vai ouvir um músico, ou vai ver ao vivo, você vai ouvir um disco, você não tem como, vamos dizer, desassociar o artista da sua obra. A princípio, né, pra gente, quando você vai ver uma pessoa que você admira, um artista, né, você fala, nossa, a arte é uma expressão que sai da pessoa. Então, você fala assim, poxa, tem o mesmo valor se eu pegar uma máquina e eu botar, né, vamos dizer, o catálogo de músicas desse grande músico, né, botar dentro desse algoritmo aqui, desse programa e mandar o computador criar uma música semelhante, qual que é a sensação geralmente que a gente tem? Fala, pô, isso é uma cópia, isso é uma imitação. Não está criando, ele está simplesmente, né, pegando um modelo ali de notas e tal, né,
de composição e está reproduzindo algo semelhante, mas não é o original. Isso talvez para uma geração mais antiga. E agora, e para a nova geração? Será que eles vão ver alguma diferença? Será que eles vão dar alguma importância para isso? A partir do momento que eles já cresçam, pessoal, cada vez mais sendo influenciados por influenciadores digitais, por máquinas, será que eles vão dar alguma importância se essa música é feita por um ser humano ou não? Né? Ele fala, enquanto então outros não consideram isso importante. Ele fala, isso sugere de que uma audiência, né, um público para a arte humana, ela talvez deva permanecer até mesmo nessa situação que nós estamos, né, prevendo. Enquanto, né, a grande parte da produção artística será feita por máquinas criativas que também terão a sua audiência. Eu já, né, acho que só quem tivesse entendimento, né, pessoal, do que a gente está sendo condicionado, né? E não vamos esquecer que a arte, pessoal, para muita gente, né, a arte é uma coisa, pode parecer superficial, não, mas a arte, pessoal, ela estabelece padrão estético, padrão moral, né? A arte é um indicador, muitas vezes, da onde a sociedade está indo, tá? Ela é a primeira demonstração sonora, imagética, daquilo que está permeando a consciência de uma sociedade. O que está motivando a sociedade e da onde vai desembocar essa sociedade? Primeiro ela se apresenta, ela se manifesta no campo criativo, no campo da arte. Então uma arte degenerada, pessoal, mostra o quê? Que aquela sociedade está em decadência. Que isso vai ser implementado na política daquela sociedade, nas leis daquela sociedade, né? Os códigos morais, os valores. Isso tudo começa na arte. Então, a partir do momento, imagina que uma sociedade inteira ela estiver sendo influenciada por algoritmos, por computador, o controle, vamos dizer, do imaginário vai estar na mão dessa máquina. A princípio você fala, tudo bem, de quem programa essa máquina, mas e aí? Quando não for mais alguém que estiver programando, mas quando a máquina se autoprogramar? Então, por isso que eu, né, pessoal, apresento essa possibilidade de que de novo, né? Os seres espirituais precisam de uma base material aqui nas 3 dimensões para poderem operar, né? Por isso toda aquela questão de possessão demoníaca, né? Precisa do quê? De um corpo, porque eles não têm corpo, pessoal, né? Um espírito não tem corpo, né? Um espírito não está encarnado. Então como que ele se manifesta aqui? Usando o corpo de alguém. Essa é a base do médium, essa é a base, né, do espiritismo, do candomblé, do cavalo, né, é o quê? Um espírito tomando o corpo físico de alguém. Você tem isso na arte, por exemplo, o Stephen King tem ele escreveu um livro chamado Carrie não, do carro, que eu esqueci o nome do carro agora, mas que virou filme, inclusive, que é uma máquina que é possuída. Então, da mesma forma que um espírito possui um corpo, um espírito possui uma máquina, um carro. Então, de certa forma, pessoal, essa inteligência artificial, no final das contas, ela vai ser
a expressão completa, né, de uma entidade que tenta criar uma base material para ela, né? De novo, ela não é Deus, né? Deus que consegue criar do nada, né? Ex nihilo, como fala em grego, né? Deus, ele gera tudo através do verbo e ele do nada ele faz algo. O inimigo não consegue fazer isso, então ele está usando o quê? O ser humano, sugestionando o ser humano, né? Para que o ser humano crie uma base material aqui na Terra para que ele possa se manifestar, né? Vamos continuar aqui. Do ponto de vista humano, tais máquinas elas poderão ter tantos atributos, eles poderão ter os tais atributos dos lendários oráculos. Olha, presta atenção de novo, pessoal. Ele é um físico, ele está falando o quê? Que essas máquinas que serão criadas, elas vão ter os mesmos atributos, as mesmas capacidades que os oráculos de antigamente. De novo, o que os oráculos faziam? Eles traziam informação do sobrenatural, dos deuses, para o ser humano. Então imagina, reis, né? Eles, por exemplo, na Grécia Antiga, né? Alexandre o Grande, ele ia se consultar lá no oráculo de Delfos com as pitonisas para saber como governar. Olha como isso é sério, pessoal. Como as nossas vidas, né, são impactadas quando, por exemplo, um presidente, né, ele vai se consultar com uma bruxa, por exemplo, né, Saul na Bíblia, ele o quê? Vai se consultar, ele vai atrás da bruxa lá, da vidente lá de Endor, para querer chamar o espírito de Samuel, né, do profeta Samuel. No Velho Testamento todo era o trabalho dos profetas, exatamente o que? Trazerem o que Deus queria dizer para os reis, né? Esse era o trabalho dos profetas. E muitas vezes corrigir, trazer uma palavra de o quê? Arrependimento, de correção da sociedade para os reis. Por isso que eles eram muitas vezes mortos, né? Porque o rei não queria ouvir aquilo, mandava matar. Por que até hoje muitos, não só presidentes de países, mas presidentes de empresa, se consultam com astrólogos, né? Com pais de santo. Por quê? Porque serve como oráculo. O cara quer ter o quê? Uma direção para uma ação. E muita gente, né, para sua vida pessoal, né, a pessoa, em vez de novo, de buscar Deus, né, saber qual é a vontade de Deus, ele quer pegar um atalho ali e ter uma resposta, né, para o seu problema sem realmente mudar a sua vida. Né, a pessoa quer continuar fazendo as mesmas coisas, mas só quer aqueles resultados, né, em áreas específicas da vida. De qualquer forma, ele está falando que nesse ponto de vista, essas máquinas, pessoal, elas vão ter essa mesma capacidade. Agora, presta atenção, olha a influência. Você fala assim, peraí, essa inteligência está vindo da onde, essa inteligência artificial? Que vai estar servindo como oráculo. As pessoas vão estar começando a obedecer, a pautar a sua vida, a pautar as decisões da sua vida. Com quem que eu vou casar, qual é a minha profissão, o que eu devo fazer, se eu compro isso aqui, se eu compro. Pelo que a máquina vai falar. Isso é muito sério, pessoal, né? Continua falando assim, olha, ele irá, né, essas máquinas, elas irão ser capazes de fazer previsões corretas sobre qualquer tipo de teoria geral, né? E isso não será comunicado. Por exemplo, bolsa de valores, isso já acontece, pessoal. Hoje já são algoritmos que inclusive os próprios corretores nem entendem como elas funcionam. São essas máquinas que estão dizendo o que comprar, o que vender. Não é mais como era antigamente, que, né, o corretor lá de uma bolsa ele tinha que ficar estudando cada empresa, né, como que
como que é o trimestre dessa empresa, se essa empresa vai lucrar, se ela vai ter prejuízo, né? Se essa empresa ela está crescendo, se ela está com problemas fiscais, enfim. Antigamente um bom corretor ele tinha que fazer uma análise de mercado enorme, né? Hoje em dia uma grande parte é relegado ao algoritmo, o algoritmo que vai, o cara nem... Então olha como nós já estamos sendo, e cada vez mais o que, por exemplo, diagnóstico médico. Quem que vai daqui para frente determinar o tipo de tratamento, se tem que operar, se não tem que operar, diagnóstico, vai ser máquina, pessoal, não vai ser mais ser humano. Ele continua aqui, olha, mas tudo bem, você está falando, não, mas peraí, isso é baseado em, né, em modelos médicos, científicos que foram colocados na máquina, a máquina está analisando, tudo bem. Aí ainda a gente tem uma base de referência material e quando, pessoal, for conselho mesmo, ele está falando aqui como oráculo, coisas da tua vida, tipo, o que eu devo fazer? Vai ser a máquina que vai dizer o que você vai fazer? Então, né, você vai estar subjugado à máquina? É isso, basicamente é isso. Continua falando, então ele fala assim, olha, do ponto de vista das máquinas, né, os humanos poderão aparecer estúpidos, no sentido de que eles não conseguirão ver aquilo que é óbvio, né, para a máquina no momento que ela faz, no momento do fenômeno de tais predições. Basicamente como se a máquina falasse assim, nossa, como esses humanos são tolinhos, né? Eu consigo, né, prever com tanta clareza aqui a direção, mas os humanos não conseguem, eles dependem de nós para tomar decisão. É isso que o cara tá escrevendo aqui, pessoal, lá em 69, né? Ele continua falando assim, olha, se máquinas oraculares, né, ou se oráculos mecânicos forem, né, construídos, virem a existir, eles poderão fazer predições corretas, né, mesmo sem serem capazes de explicar qualquer princípio geral para nós, no sentido de como eles chegaram àquela conclusão, tá? E a nossa inteira noção da compreensibilidade do mundo poderá provavelmente, ou irá provavelmente, passar por uma mudança radical, nas quais os resultados são difíceis de prever. Então, basicamente, o que ele está falando, sim, pessoal, é que vai ser uma completa dependência humana das máquinas. O ser humano basicamente vai abdicar da sua faculdade racional, da sua capacidade de livre-arbítrio, de pensamento e de julgamento. O ser humano vai passar a ser uma espécie controlada por uma inteligência artificial. E isso é o sistema da besta, pessoal, tá? Onde quem se rebelar contra isso, quem não quiser ser dominado por isso, vai ser expurgado. E a gente já vê o quê? Isso começando a aparecer quando, por exemplo, você, né, entra no shadow ban numa rede social, quando você, né, fala aquilo que os controladores das plataformas já não querem, você já sofre com isso. Isso simplesmente, pessoal, é um pequeno ensaio do que vai vir, né? O tal do crédito social. Tudo isso está sendo implementado, pessoal, né? Está condicionando a sociedade. Agora, o ponto mais sério é esse. É quando chegar num ponto onde
o ser humano, né, as gerações, o ser humano vai estar tão condicionado a depender da máquina que basicamente ele vai abdicar de pensar. Ele vai abdicar de escolher, pessoal. Né? Ele fala que os resultados são difíceis de prever. Não, para a gente não é porque né, já está previsto, né, já está revelado. Né? Apocalipse quer dizer revelação em grego. Né? Então já está escrito aqui. Então, se a gente quiser entender o que vai acontecer, é só ler a Bíblia. Mas, né, você vê, um cara, um físico que, como ele estava ligado ali, aonde, né, essas coisas estavam sendo concebidas e pensadas, né, a Fundação Rockefeller, né, enfim, ele fazia parte desses círculos aí de... Ele já sabia... Ele já estava aqui no livro, ele estava já dando umas dicas, umas amostras para o que viria, né, pela frente. Ele continua falando assim, olha, uma consequência pode ser, né, a completa perda de interesse na ciência e no pensamento racional como um todo. Presta atenção nisso, pessoal. Então, tanto os ateus falam, né? Não, é a ciência, ciência. Então, basicamente, falam assim, olha, daqui a pouco a ciência vai estar... Quem vai fazer ciência vão ser máquinas. Então, se o teu modelo de realidade é completamente instituído pela ciência, né? Se aquilo que é certo e errado para você é aquilo que é provado cientificamente, quando as máquinas controlarem, então, tudo aquilo que para você for verdade, for certo ou errado, vai ser aquilo que a máquina disse. A tua realidade vai ser completamente construída pela máquina. Porque afinal de contas, né, para você, a única verdade é aquela científica. Mas é o que ele está falando. Né? A ciência em geral, o pensamento racional, vai ser estabelecido por máquinas. Ele continua falando assim, olha, se os homens chegarem a crer, né, que qualquer princípio fundamental que governa o universo, ele exista além da nossa compreensão, pelo menos na forma presente, eles irão abrir mão da busca desses princípios. Vocês entenderam mais ou menos o que ele está falando, pessoal? Está falando assim, inclusive nesse caso, qualquer busca filosófica, epistemológica, metafísica sobre a realidade do universo vai ser feita por máquina. O homem vai abrir mão de buscar a verdade sobre o que a vida é, sobre o que né, como a matéria é constituída e o que vai além da matéria, se existe. Basicamente, essas grandes questões, ele fala, serão, vamos dizer, né? O homem vai abrir mão desse... Claro que, né? Não, sempre vai ter gente que vai entender, que vai ter, né? Já vai ter o entendimento espiritual de ir contra isso. E claro que não vai, né? Vamos dizer, ouvir o canto da sereia da inteligência artificial para, né, relegar a sua vida para a inteligência artificial, não vai abdicar de pensar para a inteligência artificial, mas uma grande parte da população vai, né? Porque a princípio é mais fácil, né? É a lei da comodidade, do mínimo esforço, né? Que pega muitas pessoas, a inteligência artificial pega muitas pessoas por isso, né? Ah, é mais fácil, né? A máquina faz por mim, eu não preciso pensar. Então antes, eu não preciso fazer, a máquina faz por mim, eu não preciso pensar, a máquina pensa por mim, né? Continua aqui. Ele fala assim, outras respostas são também possíveis, né? Especialmente se a capacidade do homem, né, possa ser modificada através de engenharia biológica. Presta atenção. Então, basicamente, ele está falando que usando um mesmo argumento que o Elon Musk usa. O Elon Musk, né, já falou, a inteligência artificial é a coisa mais perigosa que a gente já deparou, né? É uma tecnologia mais perigosa que a bomba atômica, é a mesma coisa que
invocar o demônio, né? Ele usou essa expressão numa conferência antiga já, mas ele fala então assim, a única alternativa que nós temos para não virarmos animais de estimação das máquinas é se nós nos unirmos às máquinas, se nós estabelecermos uma relação simbiótica com as máquinas para que nós nos tornemos de alguma forma necessários às máquinas. Basicamente é o caminho do Matrix, né? Então a gente vamos, para as máquinas nos destruírem, nós vamos servir como fonte de energia para as máquinas, né? Com o nosso corpo. Mas, então, aqui, isso que ele está falando, olha, a única forma que a gente vai poder continuar, vamos dizer, competindo ou pensando é se nós modificarmos as nossas capacidades atuais através da biologia, da engenharia biológica. Então, é o caminho do transhumanismo para eles. Olha, a única, então, esperança para o ser humano é se a gente permitir fazer com que a nossa natureza seja transformada. Pessoal, isso é diabo purinho, né? Para você o que? Deixar de ser, modificar, de novo, perverter a criação humana, né? Né? O que Deus fez, para virar algo sei lá o que, né? Mas aqui é o que ele defende. Então ele continua falando assim, olha, e existe a possibilidade de um tipo de simbiose entre o homem e a máquina. Exatamente. Então o que o Elon Musk fala agora não é nada novo, pessoal. Essa galera aqui já estava dizendo isso há mais tempo. É que o Elon Musk, claro, né, cresceu. O avô dele foi um dos fundadores do movimento transhumanista, né? Ele é um cara completamente... Ele sabe muito bem o que está vindo, né? Então ele está falando, olha, então existe a possibilidade de um tipo de simbiose entre o homem e a máquina, através da qual, né, poderá ser, vamos dizer, amplificadas capacidades tanto da investigação científica quanto de outras atividades, né, para o homem e para a máquina. Ele fala assim, qualquer uma dessas respostas poderá ser desejável debaixo de certas circunstâncias, mas é difícil escolher entre elas sem qualquer tipo de conhecimento sobre o objetivo daquilo que nós estamos tentando atingir, tá? Então ele basicamente apresentou algumas possibilidades, ele fez algumas previsões, né? Olha, tem aqui a alternativa A, B e C, que no caso dele aqui nenhuma são boas, porque no final das contas, de qualquer forma, todas desembocam numa questão da máquina, né? A última é um paliativo, né? Nós nos unindo às máquinas, mas você se une à máquina, quem que vai controlar? Obviamente que vai ser a máquina. Mas aí ele chega no ponto que está, no ponto, né? Na questão principal, que é assim, é difícil escolher qual dessas alternativas, né? Independente que todas levam para o mesmo caminho, mas sem a gente ter o conhecimento do que a gente está tentando atingir. Esse que é o ponto principal. Qual que é a direção de tudo isso? Por que você vê, né, esse pessoal de TI, quando eu converso de vez em quando né, com o pessoal, eles falam, não, é inevitável, a inteligência artificial é inevitável. Você fala, mas não, por que é inevitável? Por que se você está vendo que isso vai ser uma coisa que vai, no final das contas, controlar, escravizar o próprio ser humano, por que é fácil, é só... Ah, não, é porque uma companhia vai fazer, a outra vai fazer, ou um país vai fazer, o outro vai fazer. Não, pessoal, na verdade, porque isso é bíblico. A verdade é essa. Porque vamos dizer, uma evolução histórica, profética, que está além da capacidade humana de controlar isso. Né? Por quê? Porque existem forças não humanas que estão dirigindo seres humanos em altas posições de poder que servem a essas forças para esse fim, para que essas forças consigam criar um sistema onde a criação de Deus esteja finalmente controlada por eles, para que eles reinem sobre a criação humana como Deus reina. Então aquela coisa, né? Quem conhece a Bíblia sabe que a intenção do diabo sempre foi
ser adorado como Deus, ser colocado no lugar de Deus. Só que Deus sabe, pessoal, né, do fim pelo começo, Deus sabe da história. Então, por mais que, né, o inimigo esteja tentando ao longo dos séculos aí, né, conduzir, influenciar o ser humano para tentar, né, fazer essa arapuca ele está usando o ser humano para o ser humano criar uma arapuca para ele mesmo. Deus está no controle, pessoal, da história, né? E ele já revela, já há 2000 anos já estava revelando, olha, ele vai tentar fazer isso, né, o inimigo. E cabe ao ser humano, aí é a decisão pessoal de cada um, quem que eu vou acreditar, que história que eu vou, né? Quem que eu vou seguir? Eu vou seguir aquilo que Deus fala, ou eu vou acreditar naquilo que um inimigo está apresentando, né? Como, né, nas seduções, porque ele apresenta através do quê? De toda essa conversa ESG, pode ser na área política, na área artística, né, usando influenciadores, na área científica, tecnológica, enfim, né, para apresentar esse mundo do futuro, né, onde tudo vai ser possível para o homem, né, desde que ele se permita ser controlado, né, pela essa nova tecnologia que vai curar todas as doenças, que vai, enfim, que vai criar o paraíso na Terra, né? O comunismo era exatamente essa balela no campo econômico, social, né? Agora a gente tem toda a questão do esquerdismo, né? Da lacração para, não, vocês podem ser o que vocês quiserem, né? Essa justificação moral falsa. E a gente encerra nosso vídeo de hoje, né, exatamente dizendo isso, pessoal. Por quê? Porque ele promete sempre uma falsa salvação para o ser humano. Que é sempre através do quê? Dos teus méritos, né? O que o esoterismo fala? Né, você vai evoluir através da meditação dessas práticas espirituais aqui, você vai, né? Sem nunca apontar realmente para o próprio homem, né? E falar assim, não, você tem que reconhecer que você não consegue, que você é pecador, que você é incapaz, que você não consegue se salvar e que a nossa única alternativa é o quê? É reconhecer o sacrifício que Deus fez, né? Deus visitou a história humana, o Verbo se tornou carne, né? E o Verbo morreu exatamente para tomar o meu lugar, para pagar a minha dívida e para pagar a sua dívida. E deixar isso, né, apresentar para toda a humanidade um caminho, um novo e vivo caminho, para que todo que um dia entender isso, se arrepender e crer nisso que ele fez, possa receber isso de forma gratuita. Que é o quê? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, né, eu aqui te convido a tomar, né, essa decisão racional. É a fé, sim, porque, né, você tem que crer, mas é uma fé racional, como o apóstolo Paulo diz, entendendo o que Jesus fez e que, né, a nossa única chance de redenção e de reconexão com Deus, com o Criador da vida, exatamente é através desse caminho que ele mesmo criou, né, para o quê? Se reconectar com o homem. Então não é nenhuma promessa, né? O inimigo fica do outro lado ali, igual vendedor né, sei lá, polishop, né? 1001 utilidades. Ele fica tentando engabelar de todas as outras formas, quando a verdade é uma, sim, pessoal, é uma. A verdade sempre é uma coisa excludente, né? Porque se uma coisa é verdade, as outras coisas são necessariamente mentiras. E o que o diabo fala, não, é a minha verdade, é a sua verdade, né? Tudo é cinza, né? Não tem certo e errado, tudo, né? É o relativismo moral, é o certo por um lado, mas por outro lado. Não, pessoal, né? A verdade é uma. E a Bíblia diz, conheceis a verdade vos libertará, né? E eu quero te convidar hoje a fazer essa oração para que você se reencontre com essa verdade, para que você, né, se abra para que o Espírito de Deus
conduza a sua vida, para que você não seja conduzido por essas outras vozes que cada vez mais, pessoal, bombardeiam a nossa mente, o nosso espírito, né? Através de tudo, através de rede social, de política, de cultura da sociedade, sabe? É um bombardeamento constante. Mas que você dê ouvidos à verdadeira voz, né? A Bíblia diz que o que as ovelhas elas ouvem a voz do pastor e elas reconhecem, né? Ela usa essa analogia de como o pastor ele chamava as ovelhas, elas reconheciam a voz do pastor, não do falso pastor, né? Não do anticristo tentando imitar, mas a voz, e Deus nos chama para ter um relacionamento pessoal com Ele, único, individual, né? Onde você está reconectado com Deus, com o Pai, com a fonte da vida. E aí a tua vida, a vida passa a fazer sentido, né? E Ele nos sustenta nos momentos difíceis, né? Porque estamos aqui no mundo, né? Aqui é um vale de lágrimas aqui, né? Mas, de novo, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas crede em mim, pois eu venci o mundo. Então, Ele é a nossa vitória, né? Quando a gente está nele, a gente está em Cristo, nós somos mais que vencedores, né? Em Cristo Jesus. Vamos fazer essa oração, então. Coloca a mão no seu coração e ora comigo. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque hoje a Tua palavra alcançou o meu coração. Ela separou qualquer pensamento confuso, ela fez separação daquilo que é verdade, daquilo que é mentira. E hoje eu entendo, Pai, a verdade sobre o que Jesus fez na cruz do Calvário, vindo aqui como homem, derramando o sangue dele precioso, para que esse sangue possa me lavar e me purificar dos meus pecados. Então hoje eu me arrependo, Pai, dos meus pecados, de tudo aquilo que eu fiz, que vai contra o Teu Espírito, que vai contra a verdade. Todas as vezes que eu me deixei ser usado pelo mal, eu peço a Ti perdão, Senhor. Todas as vezes que eu fiz aquilo que era errado, sabendo que eu deveria fazer aquilo que era certo, mas pela minha natureza humana, pecadora e carnal, eu não consegui fazer, eu peço a Ti perdão. E eu recebo, Pai, o Teu amor, a Tua graça, o teu Espírito Santo. Eu convido, o Espírito Santo de Deus, venha habitar em mim, venha renovar a minha vida, venha me dar vida e vida em abundância, venha ressuscitar o meu espírito que estava morto. Te louvo, Senhor. Eu dou o trono da minha vida, o lugar de, Senhor, de controle a Ti, Pai. Venha me conduzir, Senhor. Venha dirigir, Pai, os meus passos. Me dá sabedoria, Pai. Venha, Pai, me dá, Pai, amor, Pai. Perdão, Senhor. Manifestar os Teus frutos, Pai, na minha vida. Eu peço a Ti, venha me dirigir. Eu te louvo e te agradeço pela Tua graça. Eu peço, escreva o meu nome no Teu livro da vida, no livro da vida do Cordeiro, e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. E a partir de hoje, Pai, guia os meus passos, dá ordem aos Teus anjos a meu respeito, e seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu, na minha vida, Senhor. Que a minha vida, Senhor, seja de acordo com o Teu querer e realizar. Eu te louvo pela Tua graça, eu te agradeço pelo Teu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Se você fez essa oração com sinceridade, crendo no seu coração, a Bíblia diz que aconteceu um milagre, que o Espírito Santo de Deus entrou dentro de você, que os teus pecados foram perdoados, né? Então agora você precisa passar pela renovação da sua mente. Agora, né, vamos dizer, anos e anos aí de programação mental errada tem que ser lavado e purificado exatamente pela palavra de Deus. Então compre uma Bíblia, né, passe a ler, passe a se alimentar da palavra diariamente, tenha uma disciplina de leitura bíblica, de oração, e busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo aqui na terra. Amém? É um corpo só. Somos células do mesmo corpo, né? Com a mesma cabeça que é Jesus, mas tem que ser uma igreja verdadeira, pessoal, porque como, né, a Bíblia já dizia, cada vez mais tem surgido falsas igrejas e gente, né, usando o nome de Deus, né, sendo na verdade instrumentos do inimigo, né, pessoal, para enganar. Então, a igreja que não prega a Bíblia, pessoal, a igreja que prega esquerdismo, ideologia de várias outras ideologias de gênero, de
tudo que não seja bíblico, pessoal, nem passa na porta. E das mais sutis são aquelas que na sua doutrina não reconhecem que Jesus é 100% Deus ou 100% homem. Então, também, toda vez que você for visitar uma igreja, né, espero que você ora, peça para que o Espírito Santo te conduza já a uma igreja, né, onde o nome dele é glorificado logo de cara. Mas sempre pergunte, né, o que vocês creem aqui? Jesus é 100% Deus, 100% homem? Se disserem, não é bem assim, né, novamente agradeça e vá buscar uma outra igreja. Amém? Então é isso, pessoal. Quinta parte do nosso livro. Esse livro, né, de novo, vamos aproveitar, né, não vamos acelerar não. Então, se levar 10 episódios como o último, beleza, vamos aqui, né, extraindo tudo que ele tem pra gente. E novamente lembro a vocês dos quadrinhos, tá? Os links estão todos aqui embaixo na caixa de descrição, então tranquilinho, é só você de novo mandar um e-mail para mim, ou uma mensagem no Instagram, ou no Facebook, e eu explico como você recebe na sua casa esse material incrível para você presentear quem você quiser, se presentear, tá bom? Então, olha, desejo uma excelente semana para vocês, Deus abençoe, até quinta-feira, tchau!